Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Hoje chegamos ao verso 37 do capítulo 6. Jesus ainda está proferindo o sermão na planície, que é um tanto diferente do que o sermão no monte que está em Mateus. Tem algumas semelhanças, mas outras que não. Então, prosseguindo, vamos ler aqui somente versos 37 e 8 para começar. Jesus falando: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos depositarão no regaço. Porque com a mesma medida com que vocês medirem, será medido de volta a vocês. Não julguem, não serão julgados. Ora, no fim, todo mundo será julgado por Deus, não tem jeito. Na prestação de contas final, todo mundo será julgado. Eu entendo que, mesmo sendo por Deus, mas seria uma retribuição imediata. Quer dizer, eu julgando alguém aqui, estou me sujeitando a ser julgado por Deus aqui, quer dizer, levar assim as consequências nesta vida ainda. Assim como não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aí nós temos realmente ensino bem sério que o próprio Senhor Jesus deu em outro lugar, dizendo que se a gente não perdoa, o próprio Pai não vai perdoar já. Aí ficou sério. Perdoem e serão perdoados. Não condenem e não serão condenados. Então, eu entendo que, naturalmente, a primeira parte é conosco e agora aqui. Quer dizer, não julgar, não condenar, perdoar, isso é para nós aqui fazer agora. A questão é se o troco vem imediatamente a partir só dos homens de Deus, os dois, como é que pode ser isso? Verso 38, deem e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos depositarão no regaço. Pois aqui, depositarão está no número plural, então aqui deve ser mesmo seres humanos e não Deus. Deus, de fato, não deixa de recompensar aquilo que a gente faz aqui mesmo, mas aqui, pelo menos, seria coisas feitas pelos homens. Verso 38, deem e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos depositarão no regaço. Pronto, como esse depositarão está na terceira pessoa plural, aqui, obviamente, diz respeito a seres humanos e não propriamente o próprio Deus. Agora, entendemos que estas colocações são genéricas. Jesus não está garantindo que vai acontecer cada vez. Mas, grosso modo, na medida, quer dizer, a gente sendo bom para com os outros geralmente vão devolver o mesmo trato. E aqui ele fala até que você pode receber até mais. Recalcada, sacudida, transportando. Mas então ele arremata com a mesma medida que vocês medirem, será medida de volta a vocês. Aí, eu acho que entra também a participação de Deus. Quer dizer, é Deus que está cuidando desse lado. Ele está tentando para a maneira que nós agimos e nós vamos receber normalmente dentro desta vida a consequência daquilo que nós fazemos. Então, prosseguindo com o verso 39 e 40.
Então, ele, quer dizer, Jesus, disse-lhes uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa vala? Um discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for plenamente treinado será como o seu mestre. Só aí porque no verso 41 o assunto muda um tanto. Agora, obviamente, cego não pode guiar cego. E é no verso 41 que eu acho que Jesus vai voltar a essa coisa. Mas o que temos que comentar primeiro é o verso 40. Um discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele que for plenamente treinado será como o seu mestre. Eu entendo que este item aqui é importante. Só que leva tempo. Leva tempo alguém se tornar plenamente treinado. E nós aqui, para nós chegar a ser como Jesus, é o nosso mestre, né? Aí leva tempo. Jesus é o nosso padrão. É até lá que nós queremos chegar. É o alvo. É o exemplo. Agora, que é rápido, não é não. Normalmente, um discípulo, de fato, não é acima de seu mestre. A não ser que depois que terminar a coisa aí, ele poderá até se tornar, por sua vez, um mestre e deixar o outro velho para trás. Mas, normalmente, principalmente enquanto ainda estiver no processo do aprendizado, o discípulo não fica acima do mestre. Leva tempo, inclusive, alcançar o mesmo nível do mestre. Aqui, no versos 41 a 42, é um caso meio esquisito, acho eu. Vamos lá. Por que reparas tu no cisco que está no olho de teu irmão, mas não consideras a viga que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, quando tu mesmo não percebes a viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga de teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Agora, me parece claro que aqui Jesus está utilizando cisco e viga como uma ilustração de verdade espiritual, quer dizer, vendo defeito de caráter, qualquer coisa no outro e não vendo problema maior na vida da gente. E convenhamos que é impossível alguém ter uma viga no olho, isso simplesmente não cabe, né? A viga é melhor, é maior do que o próprio corpo inteiro, muito menos o olho. E nós sabemos que basta um cisquinho, qualquer coisinha cair no olho é intolerável, quer dizer, você não aguenta. Você procura dar um jeito, aliviar, porque qualquer coisa no olho é um incômodo intolerável. Então, falando ele de viga no olho, no meu entender, ele está chamando a pessoa de cega. Aqui no verso 39, como pode um cego guiar outro cego? Então, se alguém está com viga no olho, obviamente não está enxergando nada, está cego. Então, eu imagino que Jesus aqui estava dando prosseguimento à questão de cego guiar cego. Ambos vão cair na vala. Então, em Mateus 23, me parece que é o capítulo 23, versos 8, 9 e 10 por ali, Jesus proíbe realmente alguém querer controlar a vida espiritual de outrem. É proibido. Diz, ninguém chama ninguém na terra teu pai, quer dizer, espiritual, ninguém chama ninguém na terra teu guia, que é Jesus. Então a questão aqui é de alguém querer realmente se impor, me parece, a outro. Que fisicamente isso aqui não funciona. Ninguém está nem se enxergando com viga, nem viga não cabe no olho. Um cisco sim cabe.
Mas quando Jesus aqui fala no verso 42, hipócrita, pronto, aí está explicado. É a hipocrisia de alguém que está querendo ajudar, entre aspas, está querendo corrigir o outro, quando está com um problema muito mais sério na própria vida. Então, querendo ajudar, mas tem que consertar primeiro a própria vida. Caso contrário, 2 cegos vão cair na vala. Prosseguindo, então, vamos ler 43 a 45. Ora, nenhuma árvore boa produz fruto podre. Aliás, aqui eu precisava explicar antes de começar. Jesus aqui vai utilizar árvore falando, na verdade, de pessoas. É por isso que ele vai usar o vocábulo podre e tal. Exatamente que ele está falando de pessoas usando a figura de árvore. Então, isso só pano de fundo. Prosseguimos de volta, 43. Ora, nenhuma árvore boa produz fruto podre, nem produz uma árvore podre fruto bom. Cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se apanham uvas de um abrolho. O homem bom produz produz o bem a partir do bom tesouro no seu coração. E o homem maligno produz a malignidade a partir do tesouro maligno no coração dele. Porque a sua boca fala a partir da abundância no coração. Como já expliquei, o parágrafo inteiro está falando de pessoas. Então, uma pessoa boa há de produzir fruto bom. Isso mormente no terreno espiritual. Agora, uma pessoa podre vai produzir fruto podre. Isso me leva de volta ao outro ensino do Senhor Jesus, que ele falou do olho ser bom ou ser maligno. Olho singular, não olhos como está na sua Bíblia. No meu entender, exatamente a maneira que alguém interpreta o que está vendo. É o nosso olho de fato, a nossa interpretação. Mas uma pessoa maligna vai dar uma interpretação maligna a tudo que vê. 2 pessoas observando o mesmíssimo acontecimento. Uma pessoa pura, uma pessoa maligna, as 2 pessoas vão dar interpretações bem diferentes ao mesmíssimo acontecimento. Por quê? Pelo que é, pelas pressuposições. Entendo que Jesus está exatamente na mesma linha aqui. Então, pessoa maligna vai produzir coisa maligna. Pessoa boa vai produzir coisa boa. Ou então podre, como queira. Exatamente porque fala aqui no verso 45 do tesouro que está no coração. Então, está aqui. O homem bom produz o bem a partir do bom tesouro. É aquilo que está no coração. Se o que está no coração é ruim, o que vai sair é coisa ruim. Maligno, tal, tesouro maligno. Porque a sua boca vai falar a partir da abundância no coração. O que você tem no coração, isso aí que você vai falar. Você não vai falar coisa que nem está no coração. Você não vai falar coisa que não está na sua cabeça. Você não vai, não pode. O que a gente fala é a partir daquilo que a gente tem cá dentro. Prosseguindo, então, estamos aqui agora chegando ao término do sermão. Aqui temos os 2 fundamentos, assim como também em Mateus, depois do Sermão no Monte, temos os 2 fundamentos. Eu vou ler versos 46 a 49, terminando assim o capítulo 6. E por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Jesus está falando outra vez. Cada um que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele é semelhante a um homem construindo uma casa que cavou bem fundo e colocou o fundamento sobre a laje de rocha.
Quando veio uma inundação, a torrente bateu com ímpeto naquela casa, mas não conseguiu abalá-la, porque estava alicerçada sobre a laje de rocha. Mas aquele que ouviu e não praticou é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre o chão, sem fundamento, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Jesus, no verso 46, faz uma colocação, uma pergunta totalmente procedente. Por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? É um contrassenso, né? Chamar de Senhor, mas não obedecer. É uma falta de coerência no mínimo. Agora, a questão aqui é praticar. Que, verso 47 diz, cada um que vem a mim e ouve minhas palavras, quer dizer, ouve as palavras, está ouvindo, está sabendo, está por dentro, e as pratica, ele é tipo um homem que cava fundo, coloca o fundamento sobre lajes de rocha, aí pode chegar a tempestade e tal, até mesmo um rio transbordando, bate, mas a casa resiste, porque está fundamentada na rocha. A aplicação espiritual é muito clara, né? Quer dizer, nós havemos de realmente fundamentar as nossas vidas sobre a rocha, a laje de rocha, que é Jesus. Aí podemos resistir realmente aos ataques que vêm do outro lado. Agora, um outro seria o quê? Um crente nominal, alguém que ouve, quer dizer, ouviu, está por dentro, está sabendo. Jesus diz, 49, aquele que ouviu e não praticou, pronto, aí está arrasado. A questão é exatamente se vamos fazer, vamos praticar ou não. O Senhor Jesus foi muito insistente, e sempre ele está insistindo na necessidade de fazer, não meramente crer ou dizer que está crendo, mas tem que mostrar na vida, no seu procedimento, praticamente, que você está crendo mesmo, tem que fazer. Agora, infelizmente, eu sou obrigado a comentar outra vez aquela história triste. Talvez 1,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior trazem porque estava bem construída, em vez de que porque estava alicerçada sobre a laje de rocha. Aí, nova versão internacional, linguagem hoje atualizada, etc. A questão se torna mais séria na aplicação espiritual. Que se a rocha diz respeito ao Senhor Jesus e seu ensino, então essa alternação é bastante negativa. Nós temos que realmente estar baseados, alicerçados no Senhor Jesus e seu ensino. Já comentamos a diferença realmente no tempo dos verbos. O primeiro ouve e pratica, o segundo ouviu e não praticou. O que transparece no caso do segundo, no entanto, ele não tem desculpa. Ele não pode alegar, não, mas eu não sabia. Sabia sim, senhor. Ele ouviu, só que não quis, rejeitou. Prosseguindo então, agora chegamos ao capítulo 7. Eu vou ter que ler o caso todo. Vamos do verso 1 até o verso 10. É a fé de um centurião. Temos que ler tudo porque tem tudo a ver. Aí, quando ele concluiu todos os seus dizeres ao ouvir do povo, isso foi o sermão na planície, Jesus, entrou em Capernaum. Ora, o escravo de um certo centurião, a quem ele muito estimava, estava doente, à beira da morte. Aí, quando ouviu falar de Jesus, ele enviou uns anciãos dos judeus a ele, pedindo-lhe que fosse salvar o seu escravo. Quando chegaram a Jesus, começaram a suplicar-lhe com insistência, dizendo, aquele para quem farás isto é digno,
porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Aí Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo a ele: Senhor, não te incomodes, e não sou digno de que entres debaixo de meu telhado. Aliás, nem ainda me considerei digno de ir a ti. Basta dizer uma palavra, e meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados sob meu comando. Digo a um vai, e ele vai. A outro vem, e ele vem. E a meu escravo faz isto, e ele faz. Ora, ao ouvir essas coisas, Jesus maravilhou-se dele e, virando-se para a multidão que o seguia, ele disse: Eu vos digo, nem mesmo em Israel tenho encontrado tamanha fé. Quando os enviados chegaram de volta a casa, constataram que o escravo doente estava são. É preciso entender que o relato, eu pelo menos estou dizendo, que o relato aqui é diferente do relato muitíssimo parecido que está em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas alguém querendo ver essa explicação detalhadamente está no apêndice, que já começamos aqui. O artigo chama O Centurião Saiu de Casa. Está neste livro, como também você pode baixar gratuitamente de meu site, Punch.org. Só para saber que é diferente. Mas vamos aqui nos limitar a comentar o que está aqui na nossa frente. Agora, podemos entender que houve certamente um destacamento de soldados romanos na cidade de Capernaum. E, como era de praxe, esse destacamento seria comandado por um centurião. O centurião era oficial sobre 100 soldados. Capernaum não iria ter um destacamento muito maior do que 100 soldados, provavelmente nem tanto, mas que teria um centurião como chefe, teria. Então, isso aqui é o comandante militar daquela micro-região, mas ele é um homem muito, como é que eu vou dizer, muito culturalmente perspicaz. Ele é o comandante militar da lei, poderia se fazer de grande e tal, querer ser, mas ele reconhece que ele não tem autoridade no terreno espiritual e é Jesus que tem essa autoridade. Ele respeita. Ele é até meio assim, muito humilde, sei lá. Veja como é que ele faz. Ele nem se atreve a chegar pessoalmente. Ele era, no entanto, um homem, obviamente, culturalmente sensível, porque ele tinha feito por onde ganhar assim a boa vontade das lideranças do povo da cidade dos judeus, porque diz aqui, ele até chegou a ponto de construir uma sinagoga. Esse homem era culturalmente sagaz, sabido, quer dizer, ele foi bem astuto. Ele tinha conquistado tranquilamente, então, a boa vontade dos líderes espirituais da cidade, para que enviou anciãos dos judeus. Aí, e eles, então, chegam elogiando o homem. Não, mas ele é digno, olha só o que ele já fez por nós. Então Jesus vai, sem problema, começa a acompanhá-lo. Agora, já chegando perto da casa, quer dizer, o centurião lá de dentro já está enxergando ele chegando. E, outra vez, é curioso, ele manda outras pessoas. Nem ele se atreve a se apresentar pessoalmente. Curioso isso. Mas ele diz, Senhor, não te incomodes. Não sou digno nem que entre debaixo de meu telhado. Nem me senti tal e tal. Agora, o que vem ao caso é a fé desse homem. Ele entendia realmente a questão de autoridade.
Basta dizer uma palavra e meu servo será curado. Nem precisa vir aqui. Basta falar. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Isto é, ele fazia parte de uma cadeia de comando. Tinha gente acima dele, mas também abaixo dele. Ele estava no meio. Ele tinha que obedecer quem estava em cima, mas ele que podia dar ordens aos que estavam embaixo. Aí, ó, eu mando nos soldados e acontece. Escravo, acontece. Então, ele estava reconhecendo que Jesus tinha a mesmíssima autoridade no terreno espiritual. Jesus, assim como o centurião podia mandar um soldado fazer uma coisa, Jesus podia mandar doença embora, mandar demônio embora. O centurião realmente tinha uma visão muito clara da realidade, da autoridade. Tanto assim que Jesus simplesmente ficou maravilhado. E ele disse, ó, em Israel não tem encontrado isso. Bastava um gentio, alguém que nem é judeu, um romano, militar acima de tudo. Se o Senhor Jesus estivesse aqui hoje, fisicamente, será que ele não poderia dizer a mesmíssima coisa a respeito de quase todas as igrejas? Nem mesmo em Israel tenho encontrado tamanha fé. Também, em que igreja iria Jesus hoje encontrar tamanha fé? Não ia encontrar, certo? Eu tenho que confessar assim, com muita franqueza, que eu não alcancei esse nível ainda que esse centurião. Quer dizer, falar, assim, dar ordem com tranquila, absoluta certeza que será obedecido. Quer dizer, o centurião, dando ordem a soldado, não tinha a menor dúvida. Ele ia obedecer. Ele dando ordem a um escravo, não tinha a menor dúvida, iria acontecer. E ele sabia que Jesus falando iria acontecer. Pela palavra de Deus, eu entendo que eu falando deveria também acontecer, só que eu confesso que estou ainda tentando alcançar esse patamar. Mas que entendo que havemos de chegar lá, que eu quero chegar lá, digo que sim. Não cheguei ainda. Esse centurião é de realmente tirar o chapéu. Pelo menos tiro o meu chapéu espiritual, que ele já chegou onde eu queria chegar. Basta comentar o verso 10, então. Aqui não diz que Jesus falou nada, mas deve ter falado, porque aí os enviados voltaram e lá o escravo já estava bom, havia sido curado. Então, eu entendo que Jesus de fato falou. E com isso o pessoal voltou e aconteceu exatamente aquilo que o centurião tinha certeza que iria acontecer. Jesus falou, aconteceu. Vamos ver agora versos 11 a 17. Ora, aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, bem como uma grande multidão. Mas ao se aproximar do portão da cidade, epa, um defunto estava sendo levado para fora. Filho único de sua mãe, que era viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe, não chore. E chegando-se ele, pegou no esquife e os carregadores pararam. Aí ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto ficou sentado e começou a falar. Sim, ele o devolveu à sua mãe. Todos foram tomados de temor e começaram a glorificar a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus tem visitado o seu povo. E esse relato a respeito dele se espalhou por toda a Judeia,
além de toda a região circunvizinha. Não é por nada que Jesus sentia compaixão daquela coitada, porque naquela cultura, viúva estava difícil, que estava a situação, e se a viúva sem filho estava simplesmente desamparada, morrendo o marido e tal. Então diz aqui que o rapaz morto era o filho único dela, que era viúva. Então agora, sem marido e sem filho, a coitada da mulher estava mesmo desamparada. Estava de dar dó. E Jesus sentiu realmente a dó, a situação da mulher. Ele chega a dizer, não chore. Bom, ela estava chorando com efeito, era para chorar mesmo. O que vem agora, Jesus chega e ele lança a mão no esquife, ela pega no esquife, e com isso os carregadores têm que parar. Atenção, o esquife aqui não era um caixão, era tipo de estrado, com o cadáver deitado em cima. Então, quando Jesus mandou levantar, ele pôde fazer isso sem complicação. Diz o texto que ele sentou. Se ele estivesse dentro de um caixão fechado, seria meio complicado. Mas não tinha caixão. Ele estava deitado em cima do estrado. Aí, Jesus segura no esquife, aí os carregadores pararam. Aqui, Jesus, como sempre, quando é questão de morto, Jesus sempre foi bem preciso, bem específico. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Se Jesus não tivesse dito jovem a ti, ele meramente diz levanta, e iria esvaziar o cemitério, né? Todo mundo iria levantar. Não, ele foi muito preciso. Jovem a ti, só você mesmo, só você. Aí, sentou, começou a falar, e Jesus entrega o rapaz de volta à sua mãe. Aí o povo, naturalmente, não era para menos também. Como Deus é grande. Agora, o que convida a atenção aqui é o que está no verso 17. Porque, atenção, Naim ficava na Galileia. Jesus não estava na Judeia. Jesus era na Galileia. Então, quando aqui diz que o relato se espalhou por toda a Judeia, gente, aquilo foi longe, muito longe, era outra província. Então, aí completa, além de toda a região circunvizinha, mas é claro, ali mesmo nos arredores em Galileia. Mas a questão é que aquela coisa foi tão, mirabolante, né? A notícia correu longe a notícia. Agora, a partir do verso 18, nós temos outro assunto totalmente. O batizador pede confirmação. O batizador está na cadeia, na prisão. Não era isso que ele esperava. Então, ele está por conta. Então, vamos ler aqui o que está nos versos 18 a 23. Aí os discípulos de João o informaram a respeito de todas essas coisas. João está na cadeia, então era preciso alguém chegar levando essas notícias. No caso, seus discípulos seguiam o visitando, tudo indica. Voltando aqui ao texto, verso 19. E João, chamando 2 de seus discípulos, os enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Quando os homens chegaram até ele, disseram: João, o batizador, enviou-nos a ti, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquela mesma hora, ele, Jesus, curou muitos de doenças e tormentos de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu e disse-lhes: Vão
e relatem a João as coisas que vocês têm visto e ouvido. Que cegos recebem visão, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, os pobres são evangelizados. E abençoado é aquele que não ficar ofendido por minha causa. Fecha aspas. Coitado do João. O que ele esperava não se concretizou, então ele está por conta. Então ele está pedindo confirmação se Jesus seria mesmo o Messias. Porque tanto o batizador como, por sinal, todos os discípulos, os 12 discípulos de Jesus, esperavam que Jesus iria dar início a seu reino messiânico imediatamente. Era isso que todo mundo queria esperar. Era isso que o batizador também esperava. Porque ele estava na função do Elias para a segunda vinda. Isso está em Malaquias, então João estava com certas expectativas que não estavam sendo realizadas. Então ele pede. E ele está quase que reclamando, né? De fato, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar por? Quer dizer, cadê? Você não está fazendo como eu esperava. Coitado. Aí a resposta do Senhor Jesus era realmente mostrar aquilo que ele mesmo estava realizando. Tudo que ele estava fazendo era prova de que ele era de fato o Messias. Ele só não mencionou que estava perdoando os pecados. Isso aí só não está aqui. Também já estava bom, né? Cegos vendo, coxos andando, leprosos, aí sim, leproso purificado só o Messias mesmo. Surdos, aí também o morto ressuscitado, não é todo mundo que faz isso. Então, o que eu, me desculpe se eu digo acho graça, não seria a melhor maneira de colocar a coisa, mas a última frase no verso 22, os pobres são evangelizados. Não é que os pobres estão recebendo comida de graça, os pobres estão recebendo dinheiro de graça. Não. Os pobres são evangelizados. O que os pobres mais precisam? E todo mundo a mais, não só os pobres. O que todo mundo mais precisa? É a salvação da alma. É uma nova vida. É isso que todo mundo está precisando. Não de uma distribuição gratuita de comida, de dinheiro, de como queira. Aliás, geralmente, quando alguém é de fato regenerada, a pessoa se torna uma pessoa responsável. Se não trabalhava antes, passa a trabalhar. Se estava viciado, para com isso. Então, normalmente, a condição de vida de uma pessoa realmente regenerada muda, fica melhor. Então, deixa de ser pobre. Então, essa solução era de evangelizar o pobre, é exatamente ir à causa do problema. Não é colocar um esparadrapo em cima da ferida. Você dá meramente comida, dinheiro, você coloca um esparadrapo. Você não está resolvendo a ferida, não está resolvendo o problema. O Evangelho, sim. O Evangelho, sendo realmente assimilado, vai resolver o problema do pobre. Agora, o verso 23 é uma palavra exatamente endereçada a João. Jesus dizendo: abençoado é aquele que não ficar ofendido por minha causa. Aí estava com João. Essa carta foi exatamente para João. Abençoado é aquele que não ficar ofendido por minha causa. É que o coitado João estava mal. As suas expectativas não estavam sendo preenchidas. Agora eu pergunto, será que a mesma coisa nunca acontece com a gente, não? Você nunca fica decepcionado com Deus, não?
E agora, nesse exato momento, com esse coronavírus e a quarentena e todo o problema que estamos passando, o pobre não pode trabalhar, pode... Aí o pessoal se questionando, né? E aí, o que é isso? Como pode? O que nós que somos de Jesus sabemos de evitar a todo custo é ficar ofendido com o nosso mestre. É isso que Jesus fala. Abençoado aquele que não ficar ofendido por minha causa. Então, a gente achando que Deus está nos deixando na mão, a gente achando que a coisa não está indo como deveria ir, as nossas expectativas não estão sendo atendidas, blá, 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 blá. Calma, cabeça fria. Não ficar ofendido com o dono. Isso aí não vai não vai te fazer bem de forma nem qualidade. Havemos de entender que nada está acontecendo sem o Pai. Jesus disse isso, ó, nenhum pardal cai no chão sem o Pai. Até os cabelos são contados. Ora, ora, ora. Então, absolutamente nada pode alcançar a gente sem passar pelo crivo, pela peneira do amor do Pai. E isso a gente tem que ter como coisa segura, absolutamente segura. Nada me alcança sem passar pelo crivo, pela peneira do Pai. Pronto. Então, meu problema não é espernear, xingar. Meu problema é exatamente parar e aí, dono? Qual é o recado? Qual é a mensagem? O que está se esperando de mim agora? Enfim, procurar entender para poder, então, corresponder e não ficar meramente rebelando, que não vai dar certo. Agora, no momento que os mensageiros vão embora, agora Jesus vai falar coisa boa a respeito de João. Então vamos ler aqui os versos 24 a 30. Ora, depois que os mensageiros de João se retiraram, ele, no caso de Jesus, começou a falar à multidão acerca de João. O que vocês saíram a observar no ermo? Um junco sendo agitado pelo vento? Ou então, o que vocês saíram a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que têm roupa esplêndida e vivem no luxo estão nos palácios. Mas então, o que vocês saíram a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: atenção, eu estou enviando o meu mensageiro diante de tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há profeta maior do que João o Batizador. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Verso 29, abre parêntese, ao ouvirem isso, todo o povo, inclusive os cobradores de impostos, os que haviam sido batizados com o batismo de João, declararam que Deus era justo. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o conselho de Deus para si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Fecha parênteses. Eu confesso que não entendo muito bem por que Jesus começou, o que você foi ver? Um junco, sacudir? Não entendo muito bem até onde isso vai chegar, o que Jesus quis com isso. Ou então um homem vestido de roupa fina, o que obviamente João não era, ele vestia coisa de pelo de camelo. Isso para chegar exatamente à questão, verso 26. Profeta? Aí sim. Aliás, mais do que profeta. Aí ele cita exatamente Malaquias capítulo 3 e verso 1, que é a respeito de Elias para a segunda vinda, mas o ofício de arauto foi preenchido pelo batizador para a primeira vinda. Então, atenção. Então, é ele. Agora, eu confesso que o que vem agora, no verso 28, eu não entendo.
Eu acho muito difícil. Vou lendo outra vez, verso 28. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há profeta maior do que João o Batizador, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora, profeta, infelizmente, nesta vez é 14% dos manuscritos gregos. Não é 1%, agora é 14%. Omitem profeta, seguidos pela maioria das versões modernas. Mas a diferença no sentido é significante. Jesus não disse que não há pessoa maior. Ele disse que não há profeta maior. Isso é diferente. O que eu não entendo é o que vem depois para completar o verbo. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Como assim? João não faz parte do reino? Se João não o faz, nenhum santo do Antigo Testamento também o faz. Eu acho complicado isso aí. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Unicamente se o reino de Deus diria respeito, digamos, à igreja, o que acontece depois da vitória de Cristo na cruz e na ressurreição, aí, então, de fato, João está do lado de fora, que ele morreu primeiro, mas também todo o pessoal do Antigo. Eu já disse, não entendo. Isso aqui me deixa perplexo. Se eu não sei explicar, vou dizer que não sei. Não vou chutar uma explicação sem nexo, sem fundamento. Agora vamos ao que está entre parênteses. É a reação dos outros. O povo, inclusive cobrador de imposto, tá? Exatamente as pessoas que tinham sido batizadas com o batismo de João, porque você lembra, aquele batismo era confissão de pecados, arrependimento visando o perdão dos pecados. Então, eles ficaram satisfeitos, declararam que Deus era justo. Agora aqui, Jesus declara, a respeito dos fariseus e os doutores da lei, peritos da lei, que eles de fato não se submeteram ao batismo de João. Com isso, rejeitaram eles o conselho de Deus a seu próprio respeito. Por quê? Eles não queriam admitir que fossem pecadores. Quer dizer, um batismo de arrependimento, você tem que se arrepender. Se arrepender de quê? De pecados. Então, esse pessoal, achando que já era justo, não queria se submeter, e de fato não foram batizados. Foram lá espiar, mas não se submeteram. Então, vamos prosseguir um pouquinho. Né? Verso 31 a 35. A que, pois, devo comparar os homens desta geração e com que são parecidos? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras, dizendo: Nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram. Vos cantamos lamento e vocês não choraram. Porque veio João o Batizador não comendo pão, nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: Vejam só, um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Contudo, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Eu entendo que aqui o Senhor Jesus está mostrando a incoerência dos fariseus. Eles não queriam se submeter ao batismo de João, pelo motivo que eu já sugeri, como crianças, na praça. Eles fazem uma crítica totalmente improcedente quanto a João, como ele não veio comendo nem bebendo, então tem demônio. Que coisa! Para quê? Não procede, absolutamente não procede. Por outro lado, então, Jesus, o Filho do Homem, falando a seu próprio respeito, ele sim, comendo e bebendo. Então, comilão, beberrão, amigo de pecadores.
Então, a questão exatamente é que eles não queriam reconhecer a realidade espiritual a respeito das suas próprias pessoas e também os outros. Isso a gente vê hoje também no nosso cenário político. Tem pessoas que simplesmente se recusam a reconhecer a verdade, se recusam a sequer falar a verdade. Quer dizer, fazem questão a rejeitar a realidade. Então, mesma coisa, lá atrás, como hoje. Agora veja o que está no verso 35. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é que aquela gente, esses fariseus, etc., não eram filhos da sabedoria. E isso aí não foi uma boa colocação, quer dizer, quem não é filho da sabedoria não seria de Deus. Você se lembra, em Provérbios, você tem a sabedoria é personificada, a sabedoria anda pelas ruas gritando e tal, então, e entendemos que lá era a sabedoria, no caso, estava representando a pessoa de Jeová Filho, naquele tempo. Aqui também, então, Jesus era a sabedoria, está no texto. Então, a sabedoria de Deus. Então, se esse pessoal não eram filhos da sabedoria, por que não eram de Jesus? Efetivamente. E isso é uma condenação. Embora não seja uma condenação velada, mas está aí, nas entrelinhas, não tem dúvida. Jesus estava dizendo que esse pessoal não eram filhos da sabedoria. Você se lembra que no uso da cultura hebraica, filho de alguma coisa é caracterizada por essa coisa. Então, se alguém não é filho da sabedoria, porque não é caracterizado por isso, então não seria, no caso, provavelmente nem de Deus. Então, vamos parar por aqui, porque a partir do verso 36 é outro assunto muito importante, mas esse outro assunto vai nos levar um pouco mais longe. Então, vamos parar por aqui.